Senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos para a terceira parte da nossa ordem de trabalhos, hoje muito focada no jornalismo, e por isso mesmo temos agora o Sindicato dos Jornalistas para uma audiência, para analisarmos a situação atual do jornalismo em Portugal. Connosco, e desde já agradecendo a vossa disponibilidade e presença, temos o Luís Filipe Simões, o Presidente do Sindicato de Jornalistas, a Ana Isabel Costa, Vice-Presidente, e a Susana Venceslau, que é vogal do Sindicato dos Jornalistas. Eu vou recordar a grelha de trabalho com que hoje estamos a efetuar as audições. O Sindicato dos Jornalistas terá uma primeira declaração de 10 minutos para expor o seu ponto de vista. Cada grupo parlamentar terá depois 5 minutos para efetuar respostas e, no final, o Sindicato dos Jornalistas voltará a ter 10 minutos para responder às questões deixadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. A gestão destes 10 minutos deixo ao Sr. Presidente Luís Filipe Simões para a fazer de acordo com aquilo que entender melhor. Estando todos de acordo e havendo quórum, vamos iniciar. Dava a palavra ao Presidente do Sindicato dos Jornalistas, Luís Filipe Simões. Bem, agradecer por nos ouvirem, porque este é um momento em que consideramos que o jornalismo atravessa um momento muito delicado. E dizer que eu estive aqui a ouvir os meus camaradas da Lusa e fiquei contente de ouvir que, pelos vistos, há um consenso entre todas as forças políticas que a indemnização compensatória é manifestamente insuficiente, e acho que esse sinal é um sinal que devemos assinalar. Mas dizer que o problema não é só a Lusa. Antes fosse. O problema é muito mais vasto e eu não posso deixar de vos referir um relatório feito entre maio e junho de 2020, que é os efeitos do estado de emergência no jornalismo no contexto da pandemia da Covid-19. Foi feito com a participação de 890 jornalistas, através de uma parceria entre a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, o Sindicato de Jornalistas, a SOPCOM, da Universidade de Coimbra, e a Universidade de Lisboa e a Universidade do Minho. Ficou demonstrado aí que quase metade dos jornalistas em exercício declarava ter um rendimento bruto inferior a 900 euros. Ora, esses 900 euros são um valor que fica inclusivamente abaixo da média da remuneração bruta mensal dos trabalhadores em Portugal, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, que se cifra em 1.276 euros. O jornalismo, e dizemo-lo repetidamente, que é um dos pilares da democracia, o jornalismo de qualidade, mas confesso que para este jornalismo de qualidade isento temos que ter todos uma exigência máxima na forma como se faz esse jornalismo. E não há exigência máxima, não pode haver, é impossível que haja, com salários mínimos e com condições mínimas de trabalho. Os jornalistas estão descontentes? Estão. Nos últimos tempos temos visto que estão muito descontentes. Os jornalistas têm motivos para estar descontentes, como vimos há pouco, antes, com os meus camaradas da Lusa, como vemos por estes números, temos muitos motivos para estar descontentes. Foi aqui sublinhado que os 120 euros que os trabalhadores da Lusa pedem de aumento, e que foi encarado como um valor elevadíssimo num momento complicado, e eles explicaram-nos, não é porque é no fundo 10 euros por cada ano em que não houve uma recomposição salarial, onde as pessoas foram perdendo poder de compra. E por isso estes 120 euros, mais do que justos, e são justíssimos, são necessários até para fazer frente. Nós estamos a falar da agência Lusa, onde o Estado é maioritário e, portanto, deve ser um farol.
e sendo um farol para toda a classe, era importante que começasse por aí. Eu ia dizer a melhoria das condições de vida dos jornalistas, mas não é a melhoria, porque se olhar no fim do século passado, os jornalistas e o salário dos jornalistas estavam ali um pouco, bastante até, alguma coisa acima do salário médio. Como vimos agora, estamos muito colados ao salário mínimo. Se passar para 825 com salários brutos de 900 euros, estamos lá muito perto, e isso é dramático para quem trabalha muitas vezes por turnos, para quem não tem horários. Como diziam aqui há pouco, se nós fôssemos contabilizar horas extraordinárias, era uma... E, portanto, é disto que estamos a falar. E, portanto, o que aqui acontece é que a Lusa, sendo um caso grave, não é o pior. Se nós olharmos para o que está a acontecer em toda a comunicação social, em toda esta redução da massa salarial, eu creio que no privado os salários são ainda mais baixos, os aumentos não acontecem há muito mais tempo, e provavelmente nós devemos todos, em nome do tal pilar da democracia, discutirmos, e eu sublinho, vamos discutir aqui no Parlamento até o financiamento dos média. Eu acho que esse é o caminho. Nós temos sim, mas temos discutido, não temos chegado a muitas conclusões. Nós temos apresentado várias propostas e, na verdade, discutimos um bocadinho ali, um bocadinho antes do Orçamento de Estado, depois passa ao Orçamento de Estado, as nossas propostas, mas isso não é o essencial. Muitas delas acabam por não ter expressão em nenhuma das propostas no Orçamento de Estado, mas é bom que o discutamos, porque esse financiamento, porque se é verdade que nos últimos anos a circulação da informação aumentou de uma forma estrondosa, a verdade é que as grandes plataformas canibalizam o trabalho dos jornalistas de uma forma completamente sem nenhuma compensação a quem produz essa informação, a quem produz esse trabalho. E eu creio que o que isso nos obriga é a todos termos coragem, a todos termos essa capacidade de dialogarmos e chegarmos de alguma forma a um consenso de como é que deve ser financiado o setor dos média, porque acho que é esse o caminho. E é um caminho muito complicado, e eu dizia há pouco que a Lusa, apesar de tudo, ainda vai tendo condições e os outros não têm. Imaginem o que acontece, por exemplo, eu falei no setor privado e temos o caso da TVI, que teve uma greve marcada, que foi suspensa, se é que isso existe, mas foi suspensa a greve, em nome de uma promessa de que os aumentos serão feitos entre 5% e 8% para quem ganha menos de 3.000 euros. Ora, não serão aumentos para todos, o que não me parece sequer sensato, mas quem sou eu para contrariar uma decisão que é de suspender uma greve, porque, pelos vistos, há essa promessa, eu ainda estou para ver se é cumprida, de que sim, os trabalhadores vão ser aumentados entre 5% e 8%, depois com 25 dias de férias, que no fundo está na lei e tudo mais, mas vamos ver o que vai acontecer depois. Mas o que eu vos quero falar também é de uma realidade que é muito complicada, que é a dos jornais locais e regionais. Vou-me socorrer de outro estudo, do Media Trust Lab, da Universidade da Beira Interior, da UBI, que nos diz esta coisa, e há pouco falávamos de coesão territorial, que mais de metade dos concelhos de Portugal é ou está em iminência de se vir a tornar um deserto de notícias. Dos 308 concelhos existentes, 166, 53,9%, encontra-se em deserto de notícias ou semi-deserto, ou estão ameaçados.
Se fecharmos este olhar aos jornais impressos, verificamos que não há jornais impressos a fazer cobertura noticiosa frequente em 182 concelhos de Portugal, 59%, portanto. E um total de 15 concelhos tem apenas mensários impressos a cobrir notícias e outros meios. E eu estou a olhar para o tempo, e vendo também, nós podíamos imaginar que migraram para o digital, como acontece em muitos dos meios nacionais, que esses órgãos de comunicação social migraram para o digital, mas não é de todo verdade. Os meios digitais estão em 151 concelhos, 49%. E, portanto, estamos a falar de um perigo para a democracia, porque vivemos num momento, e isto foi referido há pouco, assim, au passant, que ao mesmo tempo que se desinveste na informação e se desinveste muito na informação, desde salários a condições de trabalho, há hoje redações com muito pouca gente, com gente muito nova, porque são precários, vão passando de precário em precário, de estágio em estágio, e as redações vão perdendo pessoas. As pessoas que, apesar de tudo, permanecem nas redações têm 2, 3, 4 vezes mais trabalho, e os salários, como eu vos disse há pouco, não são, grosso modo, revistos há mais de 20 anos. E isto aqui é para a quase totalidade dos jornalistas, o que é incrível. Os jornalistas, por norma, reivindicam muito pouco, era uma coisa que eu gostava de perceber, mas é a realidade, e só ultimamente é que vimos que se calhar há uma greve na TVI, sim, vai existir uma greve de 4 dias na Lusa, mas isto é a exceção, e a exceção acontece, como vos digo, 30 anos depois das pessoas não terem reposição salarial, não terem aumentos. E, portanto, o que eu vos queria aqui dizer é que este é um momento muito delicado para o jornalismo, é um momento em que nós entendemos que é preciso haver vontade política para mudar transversalmente toda esta realidade, por aquilo que eu dizia, acompanhando o desinvestimento na informação, há um investimento brutal na desinformação. Quem faz fact-checking ganha mal, tem condições de trabalho muito más, a precariedade é enorme e, do outro lado, há um investimento enorme. Portanto, em risco estão todos os pilares do nosso sistema democrático, e era esta reflexão que eu gostava que fosse feita e uma discussão que fosse tida, porque é, na verdade, um momento muito delicado para todos nós. Muito obrigado, Luís Filipe Simões, Presidente do Sindicato dos Jornalistas. Feita esta primeira apresentação, vamos percorrer agora todos os grupos parlamentares, começando, como é regra nesta comissão, por aquele que é o maior partido da oposição. Vamos dar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a senhora deputada Cláudia André. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores jornalistas, sindicatos jornalistas, as senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, manifesto a nossa maior atenção para com as preocupações apresentadas, e a prova dessa atenção e dessa preocupação está no facto de o PSD ter sido o autor da proposta da conferência parlamentar que aqui vai acontecer nesta comissão, sobre conferência essa que será sobre os desafios e os problemas da comunicação social. Todos concordamos com a necessidade de ter uma comunicação social forte e orientada para a defesa dos princípios e valores da democracia e do Estado de Direito. Consideramos muito preocupante e analisamos com muita preocupação também o estudo que referiu, o estudo da Media Lab da UBI, em que nos diz que metade dos concelhos, ou cerca de metade dos concelhos de Portugal, corre o risco de não ter notícias, ou pelo menos não ser noticiado. A comunicação social atravessa realmente uma fase social e económica muito difícil e de grande precariedade. A missão de um jornalismo plural e responsável está em risco neste momento, e se por um lado as empresas de comunicação social estão a atravessar um período difícil, a situação dos jornalistas portugueses tem passado também por uma degradação constante ao longo dos anos.
o Sr. Luís Simões refere também em entrevistas que deu que a solução tem sido emagrecer redações e temos consciência que reduzir o número de pessoas se pode refletir na perda da qualidade da informação, o que também terá impacto não só nas vendas, mas na diversidade de notícias e nos locais noticiados. Ora, os protestos e as reivindicações dos jornalistas por melhores condições de trabalho e atualizações de salários em vários grupos têm vindo a multiplicar-se, o que nos preocupa, e o sindicato tem admitido, então, a probabilidade de algumas greves. Evidencia, portanto, o reconhecimento que a profissão de jornalista está com sérias necessidades e, como sabemos, todos nós desejamos, por uma questão democrática, que os senhores jornalistas tenham as melhores condições de trabalho possível. A pergunta que o PSD traz, ou as perguntas que o PSD traz, são as seguintes. De certo que já tiveram a oportunidade de apresentar as preocupações aqui apresentadas ao senhor Ministro, e, portanto, pergunto, já partilharam estas preocupações, calculamos que sim, e a ter partilhado quais são as respostas que obtiveram e se receberam alguma proposta concreta ou datas para negociar, para discutir, para equacionar o problema com o Sr. Ministro, claro. Outra questão tem a ver com a carteira profissional de jornalista. Em comissão, já ouvimos esta comissão, defendem várias alterações a diferentes normativos, o Estatuto de Jornalista, a Lei de Imprensa, enfim, o Regulamento de Estágio e Acesso à Profissão de Jornalista. A nossa pergunta é a seguinte: qual é a opinião do sindicato? Há trabalho feito, o sindicato também tem feito propostas, de alguma maneira, e falando em feito propostas, também questionamos, no que diz respeito à União Europeia, tem havido alguns normativos, tem havido algumas propostas também da parte da União Europeia para melhorar as condições dos jornalistas e, sobretudo, da comunicação social. Perguntamos, revêem-se nessas propostas e se, de alguma forma, quais foram os contributos que eu acredito, ou que nós acreditamos que tenham feito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, naturalmente, quero começar por vos cumprimentar aos três, saudar também o Sindicato dos jornalistas e o contributo que têm vindo a dar não só a esta comissão, mas também em algumas reuniões que têm tido com o grupo parlamentar do Partido Socialista, sendo que, naturalmente, com esses mesmos contributos nesta comissão poderemos desenvolver um trabalho muito mais profícuo, muito mais informado, de forma mais capacitada, com essa proximidade. Eu dividiria a minha intervenção em três dimensões, uma vez que estamos a falar aqui de uma forma mais geral, para as quais gostaria de vos ouvir. E estamos em crer também no Grupo Parlamentar do Partido Socialista que estas dimensões não podem ser tratadas isoladamente e devem ser até enquadradas de uma forma sistémica e estrutural, como o Sr. Presidente aqui disse na sua intervenção inicial. Em primeiro lugar, devemos avaliar e refletir sobre a dimensão das relações laborais, que não pode, de facto, ser ignorada, e concordamos com essa posição. E falamos do quê? Da relação jurídica de emprego, da questão da valorização salarial, mas também das questões da precariedade. E, como disseram, estas podem colocar em causa a própria independência do jornalista. Aliás, quando falamos de Zero de Notícias, também estamos a falar exatamente dessas relações onde, naturalmente, os critérios dessa independência e de rigor também ficam colocados em causa, e vimos isso acontecer também nos Estados Unidos, e, portanto, não é, de facto, nós só temos que aprender com aquilo que já se passou noutros países, e isso, em longo prazo, também coloca em causa aquilo que é a credibilidade do próprio jornalismo e a confiança que os portugueses têm nesse jornalismo. E isso, em última instância, coloca em causa a própria qualidade da democracia, que é, de facto, o bem que nós queremos aqui também salvaguardar. No setor empresarial do Estado, também como disseram, tivemos há pouco aqui a Comissão de Trabalhadores da Lusa, nós temos dado passos, como há pouco também a minha colega, a deputada Carla Sousa, disse, temos dado passos para diminuir essa precariedade, nomeadamente na RTP, também na Lusa, através do PrevPAP,
E no setor privado temos vindo a alterar também a legislação laboral, tendo também, e quero sublinhar, consciência da dificuldade que representa essas alterações e depois a aplicação desses normativos nas empresas de mídia. Temos claramente essa consciência. Depois, numa segunda dimensão, eu diria que também temos de refletir sobre aquilo que é a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social. Se analisarmos, e eu tive a oportunidade de o fazer, o relatório da análise económica e financeira ao setor dos mídias em Portugal, que foi publicado no final do ano de 2022 pela ERC, já percebemos uma tendência que, de facto, acelerou com a pandemia. Demonstra que são as pequenas empresas que enfrentam maiores dificuldades face à alteração de paradigma da forma como os conteúdos são consumidos, dos interesses e composição também dos consumidores, limitando ou anulando a sua capacidade de crescimento. A tendência da migração da publicidade para o online também torna crítico o desenvolvimento por parte dos mídias de novas fontes de receita e devemos ter isso também em consideração. Mas esta também não é uma situação que se passa só em Portugal, passa-se um pouco pela Europa e pelo mundo. Aliás, se olharmos também para, como referenciou, o relatório do Digital News Project, também nos diz que cada vez mais vamos ter uma maior captação das subscrições digitais e que essas no futuro provavelmente serão a maior fonte de receita dos mídia. Ora, tudo isto altera substancialmente a forma como devemos olhar para o futuro da comunicação social, que vai além da forma como se financia, ainda que seja um fator relevante, como gera receita além da publicidade, das assinaturas e da venda, mas também através da própria subscrição de canais. Portanto, o que nós temos que pensar também é como é que o Estado, o próprio Estado, deve de pensar e agir, uma vez que, como disse, alterou-se o perfil do consumidor, mas também se alterou a forma como nós acedemos à informação. Falamos aqui da desinformação, eu diria que temos novos desafios também como a inteligência artificial, já vimos isso, está a acontecer já com o chat GPT. E é também por isso tão importante o investimento na literacia mediática e nós também queremos salientar que temos vindo a fazê-lo e queremos continuar a fazê-lo. Por último, eu diria que para conformar tudo isto, há que olhar em terceiro lugar para uma terceira dimensão, que é a dimensão legislativa, e de uma maior eficácia da regulação e da própria deontologia. Já se falou aqui da audição que tivemos com a Comissão da Carteira de Jornalistas, que partilhou connosco, de facto, algumas preocupações da forma como é encarada a profissão, o porquê de ser uma profissão regulada, pelo próprio conhecimento que os jornalistas têm dos seus direitos e obrigações para com o próprio Estatuto, mas também perante o Código de Conduta, e confesso que nós também ficamos um pouco preocupados com essa avaliação. Além disso, tem vindo a ser entendido que também é preciso revisitar a lei de imprensa, nós concordamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre o disse. Sei que o sindicato também tem dado bons contributos nesse sentido e tem estado a ser ouvido. Perguntaria o que é que também nos podem dizer sobre essa matéria. Por fim, e é algo que eu deveria ter dito logo de início, mas a senhora deputada do PSD também o disse, irá ser realizada uma conferência parlamentar sobre comunicação social, que será organizada de facto por esta Comissão, onde também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista desde a primeira hora esteve receptivo a essa realização dessa conferência, onde teremos de facto oportunidade naturalmente de refletir em conjunto sobre todas estas dimensões e onde possa resultar, e é essa a nossa verdadeira intenção, onde possa resultar um documento que sirva de facto de bússola para todo este trabalho que precisa de ser feito e naturalmente para o qual contamos convosco. Portanto, não são bem um conjunto de questões individuais, mas numa perspectiva macro daquilo que é importante de facto para o setor da comunicação social. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Mara Lagriminha. Vamos agora ouvir o Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores representantes dos sindicatos de jornalistas, a imprensa e o jornalismo enfrentam uma crise acelerada. As transformações na publicidade digital e nos diferentes modos como o público acede às notícias através de agregadores de notícias, de motores de busca e redes sociais, desencadearam uma transformação profunda no jornalismo e respectivo modelo de negócios. Assiste-se ao fecho de publicações e à perda acelerada de emprego nesta área, caracterizada ainda por grande precariedade no trabalho e insegurança no emprego, rendimentos laborais muito diminutos e conflitualidade entre interesses políticos e económicos e interesses jornalísticos, nomeadamente em sede de liberdade de informação. Tudo isto tem reflexos sobre a isenção e a independência dos jornalistas no exercício do seu dever de informação, com efeitos negativos na qualidade da nossa democracia, de que a imprensa livre é isenta
e isento é um pilar. Relativa à questão das fake news, da inteligência artificial e do deepfake, é óbvio que são problemas que carecem de ser atacados pelas autoridades, pois as tecnologias digitais permitem a manipulação de conteúdos e o seu uso ilícito para difundir a desinformação, destruindo a confiança nos meios de comunicação social. Pensamos que deverão ser criados mecanismos para o uso eficiente de tecnologia para combater ameaças baseadas em tecnologia, como deepfakes e desinformação, bem como para apoiar e proteger os jornalistas contra ameaças cibernéticas. Sobre o tema carteira profissional, no passado, dia 15 de março, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista decidiu, em plenário, suspender o aumento das carteiras até à publicação por parte do Ministério da Cultura de um despacho retificativo. Pergunta-se se tem ideia de qual será o teor desse despacho do Ministério sobre esta questão financeiramente tão penalizadora para estes profissionais e que deverá cautelar, sempre em todo o caso, os interesses desta classe já tão flagelada pela instabilidade laboral, degradação da profissão e quebra de rendimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do Sindicato de Jornalistas. Dizer que para a Iniciativa Liberal não existe democracia na verdadeira acessão da palavra sem um jornalismo que seja rigoroso, vigilante e que seja cumpridor das normas éticas e deontológicas. E por isso vemos com séria preocupação a progressiva proletarização do vosso setor, bem como a consequente desvalorização do estatuto social dos jornalistas. A realidade é esta, que tem tido elevados reflexos na taxa de abandono da vossa profissão. O jornalismo é fundamental também como instrumento contra a ignorância, as campanhas de intoxicação da opinião pública e a mentira que muitas vezes aparece disfarçada como sendo grandes verdades. Por isso mesmo é preocupante e deveria-me a dizer quase chocante. Sabemos que metade dos jornalistas têm um salário mensal líquido inferior a 1.000 euros mensais, quando é sabido que com bastante frequência trabalham demasiadas horas, incluindo dias em que deviam estar de folga. Valorizamos a existência de empresas jornalísticas com saúde financeira, defendemos para isso que a melhor ajuda que o Estado pode dar não é em forma de subsídios, que comprometem, no nosso ponto de vista, a independência do setor e a independência editorial, mas sim através de incentivos de natureza tributária. Também merece reflexão o facto dos instrumentos jurídicos que regulamentam o exercício da vossa profissão se encontrarem manifestamente desadequados e completamente desatualizados. Não me refiro apenas à lei da imprensa, que já vem desde o século passado, mas também o próprio Estatuto do Jornalista, sendo que ambos existem desde 1999. Por isso, perguntar se sabem qual é a percentagem de desemprego entre os jornalistas portugueses, o valor exato, sabendo que a carteira profissional custa, em média, 70,50 € e 74 € se esta for enviada por correio, faz sentido, na vossa opinião, pagar quantias tão elevadas que equivalem a 10% do salário mínimo nacional para ter acesso ao título profissional e ainda para mais, têm de renová-lo de 2 em 2 anos? Se encaram com simpatia o movimento orgânico que surgiu de 1.300 jornalistas que têm levantado protestos contra os valores que são exigidos para a carteira profissional? Perguntar também se a ERC, enquanto organismo regulador, cumpre a missão que lhe cabe e, por fim, se defendem uma revisão da lei de imprensa e do Estatuto de Jornalista. Obrigada. E sim, em que medida? Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Joana Mortágua tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar
os jornalistas e representantes, os jornalistas presentes. Eu não posso deixar de começar pela questão da desinformação e das fake news. É provavelmente uma das maiores epidemias do nosso tempo, um verdadeiro ataque à democracia. Agora estava aqui a ouvir o Sr. Deputado do Chega e estava-me a lembrar de umas imagens que circularam não há muito tempo de um relógio da Catarina Martins que valeria não sei quantos centenas ou dezenas de milhares de euros e que na verdade eram swatches de plástico. E de como esse tipo de notícias foram todas partilhadas por sites como a Direita Política, a Voz da Razão e outro tipo de sites, todos ligados a um empresário de Santo Tirso, que era apoiante de Bolsonaro e de Trump, portanto, mais ou menos com os mesmos amigos que o Chega, e de como esses governos fizeram verdadeiros gabinetes de ódios e de ódio e de produção de fake news, e que para combater essas máquinas de fake news, até pela facilidade com que elas são divulgadas nas redes sociais, lembro-me, por exemplo, de deputados do Chega que divulgaram que a deputada Mariana Mortágua recebia dinheiro do BES, sabendo que isso era uma fake news, e, portanto, a facilidade com que eles são divulgados nas redes sociais também tornam tudo isto uma máquina muito difícil de desmontar. Já foi aqui perguntado pelo papel da ERC, e eu reforço que é se a ERC é mecanismo suficiente ou se nós precisamos de outro tipo de instrumentos que passam, obviamente, pelo investimento na imprensa de confiança, mas também pelo regulador. E, portanto, qual é o papel da imprensa, qual é o papel do regulador? Em relação à imprensa, as últimas notícias têm vindo a dar nota da realidade do salarial dos jornalistas, que é uma coisa perfeitamente assustadora, que oscila entre o salário mínimo e o salário médio em Portugal. Não é essa a margem que existe. O Estado não tem dado um bom exemplo na Lusa, falámos disso há pouco, mas a minha pergunta é como é que isso se faz na imprensa privada, ou seja, nós temos algumas propostas para reforçar a imprensa do ponto de vista de investimento. Uma das que fizemos em orçamento foi parte da receita do jogo ser dedicada a campanhas sobre precisamente o perigo do jogo e o vício do jogo e as consequências sociais e até as consequências para a saúde do jogo. E que essas campanhas fossem distribuídas, como outras campanhas institucionais, pelos vários órgãos de comunicação social. Isso é o que nós podemos fazer do ponto de vista do investimento público, digamos assim, ou ligado ao investimento público, mas isso não implica ou não significa que os jornalistas tenham mais direitos a partir daí, não é? E, portanto, da nossa perspectiva, há aqui uma necessidade muito grande de negociação e de contratação coletiva. Pergunto que outros instrumentos é que pode haver e como é que essa contratação coletiva deve ser promovida. A última questão, duas notas, uma sobre as greves. A da Lusa está marcada, como disse, é uma greve bastante impressionante, face àquilo que tem sido a realidade. A da TVI foi impressionante por outra razão, que foi a decisão sobre os serviços mínimos, que é uma coisa perfeitamente absurda. Como é que se decretam serviços mínimos numa greve que não é apenas de serviço de informação, é uma greve de uma empresa, de um operador de televisão, de conteúdos de entretenimento, eu acho que isso também tem que ser em algum momento abordado. A última nota que eu não me queria esquecer é com a Diretiva dos Direitos Conexos e que nós faremos o que estiver ao nosso alcance para que ela seja o mais benéfica possível para os produtores de conteúdo informativo, que são, efetivamente, os jornalistas. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. O Sr. Deputado Jorge Galvez pede a palavra sobre a condução dos trabalhos. Naturalmente, Sr. Presidente, só para lhe pedir que, assim, é triste ver numa comissão que está a trabalhar num assunto que é sério, ver o Chega a ser atacado por um partido de extrema-esquerda, apoiante de regimes como o venezuelano e da Coreia do Norte, em vez de estar a preocupar-se realmente com o assunto que aqui está a ser tratado. Portanto, o aproveitamento por parte do Bloco de Esquerda
deste tipo de coisa, é uma coisa perfeitamente inacreditável e que eu acho que é perfeitamente dispensável. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que a Sra. Deputada Joana Mortágua não a pretende defender, mas falou da questão da desinformação. Foi aquilo que eu apanhei, pelo menos foi aquilo que eu tenho aqui no meu pequeno apontamento. Fez depois umas comparações, é verdade, fez depois umas comparações, enfim. Fica registado o protesto do Grupo Parlamentar do Chega. Bem, vamos ouvir novamente o Presidente do Sindicato dos Jornalistas, Luís Filipe Simões. Eu sei que são muitas perguntas, enfim, apelo também ao vosso sentido de síntese, mas peço-lhe que é mais importante responder às perguntas do que cumprir escrupulosamente os 10 minutos. Tem a palavra. Eu começava pela lei de imprensa. Neste momento há um grupo constituído do qual faz parte o Sindicato dos Jornalistas, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, a Associação Portuguesa de Imprensa, que se lançou no desafio de olhar para a lei de imprensa, uma lei com uma lógica completamente analógica, porque é datada e era assim, não havia digital. E o que é que eu posso dizer? Há pelo menos um consenso e algo que a lei de imprensa tem que traduzir e tem que separar, que são os órgãos que são jornalísticos dos órgãos que não são jornalísticos. Perguntava-me a deputada Joana Mortágua sobre a ERC e se a ERC exerce de uma forma... A ERC também está nessa comissão, já agora. Eu tinha-me esquecido por lapso, mas também está. A ERC, neste momento, registra órgãos de comunicação que são tudo menos jornalísticos e com um perigo que já foi falado, que são muitas vezes, como o famoso Bombeiros 24, com o perigo de disseminar muitas vezes o discurso de ódio e de lançar muitas vezes notícias que são falsas. Eu não gosto de notícias falsas, ou são uma coisa ou outra, mas de falsidades. E, portanto, eu diria que é urgente que a lei de imprensa faça e marque vincadamente a diferença entre o que são órgãos jornalísticos de não jornalísticos. É um exercício difícil, há zonas cinzentas muito complicadas, mas é urgente que o façamos e que, lá está, carece de algum debate, mas diria que começará por aí e depois o que faremos, e aí terá que ser olhar de uma forma, e as nossas propostas não serão muitas, são muito cirúrgicas como esta, mas na certeza que depois havemos todos de pensar em conjunto de que forma deve ser revista mais profundamente a lei de imprensa. Eu acho que sim, perguntavam-me, acho que deve ser revista, não sei se é uma grande revisão, porque normalmente quando fazemos revisões muito profundas em algumas leis acabamos por não querer, por não chegar onde queremos chegar. E, portanto, esse vai ser um debate, vai ser longo, com muitos contributos e é bom que se faça. Eu não falei há pouco porque não pensei nisso, mas neste momento de crise e onde se discute o financiamento dos mídia, nós temos, na verdade, e ninguém me perguntou diretamente, mas quando se fala em pequenas, os riscos são maiores para as pequenas empresas, eu diria que o risco maior agora é o outro, é uma empresa tornar-se demasiado grande e concentrar-se. O perigo da concentração, vamos imaginar que o Sr. Mário Ferreira compra mesmo a Cofina
Eu acho que era uma tragédia, na verdade, porque termos um grupo com esta dimensão num país onde já vimos todos que, por exemplo, os jornais locais passam por momentos muito complicados, que 51% do território está em deserto de notícias, haver uma concentração desta dimensão era um risco que eu acho que não podemos permitir. E aí, se me permite, se calhar a ERC e a Autoridade da Concorrência, eu espero que façam o que fizeram em 2019 e não permitam que aconteça. Eu estava aqui a rever as questões porque são muitas. Ministro da Cultura. E sim, Ministro da Cultura. Ora bem, o diálogo, e já foi falado há pouco, nós tínhamos um secretário de Estado onde o diálogo era muito fácil. Estou a falar com o Sindicato de Jornalistas, não vou falar por outros. Com o Sindicato dos Jornalistas, o diálogo era permanente e fácil. Antes de sair esse secretário de Estado, chegámos à conclusão, por exemplo, que, aproveitando até um sinal que nos é dado pelo Comitê Nobel, não é que o Comitê Nobel sirva para nos dar lições, mas acho que nos deu um sinal importante, que foi dar um Nobel a 2 jornalistas. E aproveitando esse momento, fizemos a proposta que foi acolhida e que eu achava que ia ser passada à prática muito rapidamente, que era fazer uma campanha forte e de sensibilização da importância do jornalismo até para a saúde da democracia. Acontece que isso não aconteceu, entretanto saiu o secretário de Estado, aconteceu tudo o que aconteceu a seguir e agora ainda não voltámos a esse ponto que acho que era importante e acredito que nos próximos tempos, espero eu, que se torne mais fácil o diálogo com o Ministro da Cultura, percebendo eu que a pasta é de uma dimensão muito grande, mas é assim, é esta a nossa tutela, portanto, eu espero que esse diálogo volte a ser o que era, porque pelo menos tínhamos um interlocutor. Agora é mais difícil tê-lo. Posso acrescentar uma coisa? Na verdade, nós já tivemos reuniões com o Ministro da Cultura. Nós já fomos recebidos pelo Ministro da Cultura, era a pergunta da deputada do PSD. Nós já tivemos 2 reuniões com o Ministro da Cultura, a primeira para lhe apresentarmos propostas que de resto apresentámos a todos os grupos parlamentares e que apresentámos ao Sr. Presidente da República também, que tem sido um interveniente público, como sabem, muito importante na defesa desta causa do jornalismo, ele próprio também jornalista, um dia, e é quase como os escuteiros, uma vez jornalista, para sempre jornalista. O Ministro da Cultura o que nos disse foi que ouviu as nossas propostas, registou-as, mas o setor da comunicação social concorre com todos os outros setores em que em Portugal há crise. E, portanto, a pasta é a da cultura e inclui comunicação social. Portanto, nós não temos, como o Luís disse, um interlocutor direto para a pasta da comunicação social e o Sr. Ministro acha que conhece muito bem a comunicação social por ter sido ele próprio um ator público em vários meios de comunicação e, portanto, tem ideias muito concretas relativamente ao funcionamento dos órgãos de comunicação social em Portugal, que nós tentámos levar-lhe a nossa perspectiva, a perspectiva laboral, porque sem melhores condições não existe bom jornalismo, não existindo bom jornalismo, a opinião pública não reconhece a diferença entre as fake news ou aquilo que lhe chega via net por qualquer cidadão que não tem uma carteira profissional nem um código deontológico a que tem que obedecer e, portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, se me permitem a expressão muito ligeira, mas é isso que acontece neste momento neste setor.
ou seja, não tendo os jornalistas melhores condições de trabalho, não podendo fazer um trabalho porque as redações estão depauperadas, não só do ponto de vista técnico, mas também e sobretudo do ponto de vista humano. Os jornalistas andam sempre em pressão a tentar acompanhar a atualidade e nunca, como agora, foi tão difícil fazer esse mesmo escrutínio para nós próprios jornalistas, não é? Porque o fluxo informativo é de tal ordem que para nós podermos acrescentar mais-valia à rede de informação que circula, também precisamos de tempo e precisamos de pessoas. E, portanto, se as redações estão cada vez com menos pessoas, como é que nós podemos fazer um trabalho sério? E, portanto, quando nós dizemos que as redações estão pobres em pessoas, estamos a dizer que se não houver jornalistas para fazerem o seu trabalho, nós não podemos fazer um trabalho relevante para a sociedade e logo a democracia está em risco, porque os cidadãos não têm acesso, como o Luís disse nos jornais locais, ainda é mais gravoso porque muitos dos nossos imigrantes têm acesso ao que se passa no seu país através da assinatura de jornais locais. Ora, se eles desaparecem, eles também perdem a ligação ao país. E nós também temos esse Portugal fora de portas a quem precisamos de dar resposta. Mas estou-me a perder um bocadinho relativamente às respostas do Sr. Ministro. Ele não nos apresentou propostas concretas, ficou de estudar o dossiê que lhe entregámos e o dossiê incluía várias formas de financiamento dos mídia. E eu sei que num país que viveu 50 anos sob ditadura é muito difícil falar sobre este tema e todos os partidos políticos têm sempre muito pudor em analisar o tema de como apoiar os órgãos de comunicação social sem serem entendidos como estando a tentar subjugar a informação a critérios políticos, mas a verdade é que é preciso deixarmos os preconceitos de parte e pensarmos que sem financiamento ou sem uma forma de financiamento que seja justa e equitativa para todos os órgãos de informação, nós não conseguimos fazer sobreviver a informação em Portugal. Somos um país pequeno, o público não consegue pagar a informação, os jornais não se vendem como vendiam, estamos num processo de transição do papel para o digital, mas também não podemos esquecer-nos que atualmente as assinaturas dos meios através do digital não são suficientes para cobrir a perda de assinaturas ou de compra de jornais em banca. E, portanto, estamos aqui num período de transição entre uma coisa e outra. E ainda que se transite para os jornais digitais ou para as assinaturas digitais, existe uma franja muito grande da população que não é assim tão franja quanto isso, porque apesar de haver um deserto informativo no interior, existem lá pessoas. E as pessoas que lá existem não se informam via jornais digitais ou Planet. As pessoas que vivem no interior, ainda e por via de serem muito envelhecidas, porque são os que ficam, porque os jovens fogem de lá, como se sabe, precisam do papel e precisam do papel e precisam de ser informadas tal qual, porque pagam os seus impostos, tal qual as pessoas que vivem no litoral e que têm acesso à informação via internet. Por isso, as formas de financiamento, nós temos aqui, vamos deixar-vos mais uma vez as propostas que já fizemos, porque já discutimos o assunto, já trouxemos para a discussão o que se passa a nível internacional, onde este problema também está a ser debatido. O sindicato, respondendo a outra pergunta que foi feita, o Sindicato de Jornalistas faz parte da Federação Europeia de Jornalistas e da Federação Internacional de Jornalistas e, portanto, fazemos parte, faço eu, faz o Luís, neste caso, porque é o Presidente e a Vice-Presidente que fazem parte do grupo de direitos laborais que existe na FEJ, na Federação Europeia de Jornalistas, e isto é uma questão que é transversal a todos os jornalistas na Europa, porque neste momento, como vocês sabem, há um novo paradigma económico e, portanto, os jornalistas não ficam de fora de tudo aquilo que se está a passar. A questão aqui para o nosso país, e recentrando, é que é preciso que haja não só este financiamento, que pode ser feito, nós propusemos várias formas. Nós propusemos que pode ser feito através de financiamento direto às empresas, financiamento por via que a Iniciativa Liberal já não está aqui para ouvir, mas a Iniciativa Liberal tinha proposto, através da fiscalidade, para não serem apoios diretos, também propusemos, também temos essa proposta de ser reduzido o imposto a quem compra jornais. Propusemos a oferta por parte do Ministério da Educação, neste caso, porque é
quem tutela as escolas e do ensino superior, o Ministério de Ciências e de Ensino Superior, entrega num pacote que se dá aos estudantes universitários quando acedem à universidade, entre aquele pacote de coisas que os estudantes recebem, entre eles t-shirts, entre eles um cartão que pode ser um cartão de débito, que é o cartão de estudante, que também lhes fosse oferecido a assinatura de 2 jornais nacionais, 2 jornais digitais. Isto, em termos globais, para o Orçamento de Estado, era muito pouco, e isto podia promover, junto dos estudantes universitários, acessos a coisas que não fossem apenas pushes, notificações. É porque muitas vezes os nossos jovens têm acesso a notificações, acham que estão informados, mas não têm acesso aos jornais para abrirem aquilo que lhes interessa, que pode ser na área que eles muito bem entendam, porque a democracia é isso mesmo, é ter acesso à informação. E daí que, entre todas estas coisas, há muitas que podem ser aproveitadas e que podem melhorar certamente o acesso das pessoas à informação, logo também melhorando o trabalho dos jornalistas, porque o reconhecimento que estavam a falar, o reconhecimento da profissão e o reconhecimento social da profissão baixou porque, precisamente, as condições de trabalho baixaram, a forma como desempenhamos a nossa profissão baixou e, uma vez mais, pescadinha de rabo na boca. Só dizer mais uma coisa, creio que a pergunta foi do Chega, foi da IEL, sobre a carteira profissional. Eu li esse grupo inorgânico, eu tenho muito pouca simpatia por grupos inorgânicos, por este também tenho pouca, até porque nasce com uma ideia colada que era a carteira não serve para nada. Não, era trágico não haver uma carteira profissional. Eu não sei se são 1.300, na verdade, não consigo fazer essa contabilidade, não sei se toda a gente que foi lá dizer que tem a carteira X, não faço ideia, é um grupo inorgânico como há muitos, não tenho grande simpatia, o que tenho a certeza absoluta, não sei se é caro, se é barato, é que é o título profissional mais barato em Portugal. É pago de 2 em 2 anos e se os jornalistas ganhassem um bocadinho acima dos 800 euros, poderiam certamente pagar o título profissional e no dia que percam esse título profissional, então já não precisamos de estatuto do jornalista sequer, porque a profissão deixa de ter qualquer tipo de regulamentação e é uma tragédia para todos nós. Portanto, eu não tenho muita simpatia por esse grupo que teve 1.300 assinaturas ou coisa assim. Só mais uma coisa, a deputada Joana Mortágua, sim, a contratação coletiva é provavelmente o remédio para que os salários não sejam mínimos. Nós estamos a terminar a negociação do novo contrato coletivo dos jornalistas, onde a entrada na profissão será 903 euros. Devia ser triste que fosse só 903 euros, mas foi a verba que foi possível chegar em negociação com os patrões, mas que tem uma coisa, tem uma lógica de que a carreira de jornalista é uma carreira de jornalista e, portanto, vai, a partir daí, tendo outros patamares, e isso é importante. E sim, a contratação coletiva é provavelmente o antídoto para o que a deputada da Iniciativa Liberal, é curioso, chamou de proletarização do jornalismo. Sim, acho que é o antídoto para que não deixe de ser uma profissão tão a caminho da proletarização. Tínhamos perguntado, peço desculpa, sobre os números do desemprego. Nós não conseguimos ter esses números, nós também os colocámos, mas é assim, como se sabe, um jornalista é um comunicador, por excelência, ou devia ser, e como tal, quando abandona a profissão, vai normalmente trabalhar como comunicador para outras empresas e, portanto, não temos dados, porque para isso era necessário que nós sabemos, por exemplo, as carteiras entregues, a ERC provavelmente ter-vos dito isso, as carteiras entregues, mas também, entretanto, surgiram novos jornalistas. Nós temos, por exemplo, não podemos aferir, o sindicato não pode aferir disso, podemos dizer-vos que temos mais associados, mas isso não quer dizer que haja mais jornalistas, obviamente. Provavelmente, nesta altura em que as pessoas tomaram consciência, os jornalistas tomaram consciência da sua precariedade e decidiram voltar a sindicalizar-se,
Portanto, nós Eu vou temos só mais fazer aqui um associados. parênteses ao que a Ana Isabel está a dizer. Sim, temos mais associados e como, não porque se dessindicalizaram, mas porque saíram da profissão, alguns dos mais velhos, tendo mais associados, temos uma quebra de receitas superior a 10 mil euros. Sim. É disto que estamos a falar, das reduções salariais, é esta a escala que estamos a falar. Bem, muito obrigado. Como próprios repararam, nós temos movimentação de deputadas e deputados que entram e saem da sala porque, em alguns casos, é muito difícil, os deputados estão em várias comissões ao mesmo tempo. Eu perguntava à Sra. Deputada Paula Santos se quer fazer uma declaração sobre a condução dos trabalhos, sobre este tema. Não terá resposta, obviamente, mas tenho a certeza que todos compreenderão que possa fazer uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. Pretende? Tem a palavra. Nós podemos responder, se nos derem a palavra. Não, isso já não posso fazer. Mas tem a palavra para fazer uma interpelação sobre a condução dos trabalhos, Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei necessariamente breve e agradecendo esta sua disponibilidade. Foi tudo dito, tem sido difícil esta articulação dos vários trabalhos da Assembleia, mas eu gostaria de, neste momento, só de expressar a nossa solidariedade com a ação e intervenção por parte dos jornalistas. Tem estado em cima da mesa a intervenção e reivindicação em torno das questões da valorização dos salários, em torno das questões das condições de trabalho. Creio que do conjunto de elementos, de facto, tem-se assistido a uma desvalorização por parte da... Quando eu digo uma desvalorização da profissão, estou-me a referir naturalmente às condições de trabalho e aos baixos salários que são cada vez, ou seja, que vão alastrando junto dos jornalistas, e isto naturalmente não permite aquilo que nós consideramos, por um lado, a valorização dos jornalistas, a valorização por parte da profissão, e há pouco, na audição anterior, colocava o ser indissociável, a garantia das condições de trabalho e a liberdade de imprensa, peço desculpa, e a independência, porque consideramos que para que os profissionais, e têm estado, não é essa a questão, têm estado de facto sempre presentes, mas obviamente que é fundamental garantir essas condições de trabalho e libertar todos os condicionamentos, e foi com isso também, há pouco também fiz essa referência de que foi tendo em conta estas preocupações e a situação dos trabalhadores na comunicação social que na semana passada tivemos a oportunidade de abordar essa questão. Naturalmente, eu mais uma vez agradecer, mas gostaria aqui de expressar a nossa preocupação sobre a situação e a preocupação também sobre as condições de trabalho que neste momento que os jornalistas enfrentam, de precariedade, de baixos salários, de faltas de condições de trabalho, que nós consideramos que há de facto necessidade naturalmente de exigência, ou seja, quando se coloca em cima da mesa as exigências de intervenção por parte dos jornalistas, e toda esta intervenção, reivindicação, luta é legítima e que naturalmente é legítima e têm que ser asseguradas, como é óbvio, é isso que nós defendemos. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Chegamos ao final desta audição. Eu não quero deixar de agradecer ao Sindicato dos Jornalistas a presença e de sublinhar uma questão que eu penso que perceberam e da síntese dos trabalhos. Todos os grupos parlamentares estão efetivamente, reconhecem que há uma dimensão de democracia que não pode ser preenchida sem haver imprensa, sem haver comunicação social livre, e por isso mesmo é que a proposta do PSD de se fazer aqui um debate e uma conferência sobre este tema foi aprovada por unanimidade por toda a Comissão. E, portanto, aquilo que eu quero deixar em nome de todos os grupos parlamentares é a nossa absoluta disponibilidade para, sempre que os sindicatos de jornalistas e aqueles que fazem parte deste universo da comunicação social que nos estão a ver através do canal Parlamento, sintam que há uma necessidade de se falar e se discutir sobre estes assuntos, esta Comissão, como é óbvio, estará sempre disponível para vos receber. O documento que o Sindicato de Jornalistas vai me entregar, nós faremos daqui a pouco... Nós trouxemos para todos. Então, senão nós digitalizamos e entregamos a todas as senhoras e os senhores deputados. Portanto, quero agradecer ao Luís Filipe Simões, à Ana Isabel Costa e à Susana Venceslau a presença nesta comissão, a forma como responderam às perguntas das senhoras e senhores deputados. Peço a todos que aguardemos agora 2 minutos para voltarmos a prosseguir com os nossos trabalhos. Até já.